Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre a Melodia da Água, da Rebecca Ross, que foi o último livro que eu li no meu clube do livro. Então, a história é do Jack, que é um bardo que vem de uma ilha chamada Cadence, onde os espíritos féricos do mar, da terra, do fogo e do ar vivem em meio às pessoas, pregam peças, todos convivem em harmonia, deixam oferendas, e eles recebem dons e ofícios referente à magia que permeia essa ilha de Cadência. Alguns podem tecer flanelas encantadas, outros podem forjar adagas que podem ferir até mesmo os espíritos, caso eles se manifestem, porque geralmente eles não são vistos. Podem manipular ervas que curam, fazer remédios, entre várias outras coisas. E a ilha é dividida entre os Tamerlane no leste e os Brecãs no oeste. E essa divisão da ilha foi meio que uma maldição há mais de 200 anos, quando os herdeiros de cada clã tentaram se unir e não deu certo, enfim. Os Brecã têm uma terra inóspita, cujas plantas não crescem, não tem luz do sol, e eles roubam comida e recursos do leste todo o inverno. Porém, a magia deles não tem preço, eles podem fazer quanta magia eles quiserem, enquanto os Tamerlane vivem numa terra farta, com plantas, água, abundância, só que para forjar os objetos mágicos deles, a magia adoece eles em troca disso. E o Jack foi uma criança que deu muito problema, que ninguém aguentava, que ninguém sabia quem era o pai, e ele foi mandado para estudar música no continente. Só que anos depois ele recebe uma convocação do Barão de Tamerlane pedindo para que ele volte para a ilha e ele leve a sua harpa. Chegando lá, ele descobre que não foi o barão que convocou ele, mas sim a filha, a Adaira, que é a herdeira do leste e a rival do Jack de infância. Ela convocou ele porque meninas do leste estão desaparecendo sem deixar nenhum rastro, e o bardo, acompanhado do herdeiro do clã, pode tocar composições que vão invocar os espíritos, fazer com que eles se manifestem, e ela quer que ele faça isso para que eles possam descobrir o que está acontecendo com as meninas. No decorrer da história, nós acompanhamos várias narrativas diferentes, da Adaira, do Jack, do Thorin, que é o chefe da guarda do leste, da esposa dele, que é a Cidra, e ele se casou com ela quando a filha dele, Maisie, era apenas um bebê, porque ele precisava de alguém para cuidar da filha, e a mulher dele tinha morrido no parto. Ela é uma curandeira e ela acredita muito nos espíritos da terra, e ela duvida que eles tenham feito alguma coisa com as meninas. Inclusive, quando mais uma menina desaparece, o Thorin encontra umas flores vermelhas encantadas e ele pede para que a Cidra tente descobrir mais sobre essas flores. Enquanto isso, Jack descobre que a mãe dele teve uma filha enquanto ele estava no continente, do mesmo pai que ele, apesar de ela ainda se recusar a contar quem é o pai deles. E a Daira entrega para ele as canções que a mãe dela, que é a antiga barda, compôs para os espíritos do mar e da terra, e ele toca para eles. Só que os espíritos entregam pouquíssimas respostas, dizendo para eles tomarem cuidado com o sangue na água, que as meninas estão todas juntas e seguras, mas que eles não podem falar mais que isso, o que faz com o Jack perceber que ele vai precisar compor uma canção para os espíritos do ar, que são os espíritos mais fortes e poderosos, e que ele e a Daira acreditam ser os responsáveis por atar a boca dos demais espíritos. Num certo ponto da história, a filha do Thorin, a Maisie, também é levada, e a Cidra faz de tudo para tentar impedir, inclusive ela sai ferida desse embate, o que faz todo mundo perceber que são humanos que estão levando as meninas, já que os espíritos não sangram. E ela vê uma lenda sobre as flores vermelhas que se chamam Orena, que elas crescem apenas em um terreno inóspito e que quem consumir as suas pétalas conhecerá todos os segredos do espírito que a criou. E em desespero, a Cidra acaba ingerindo uma flor que deixa ela forte, rápida, desconectada dos próprios ossos, e ela consegue visualizar tanto o mundo dos espíritos como o mundo deles mesmos. E quando o efeito da flor passa, ela percebe que talvez sejam os Brecãs que estão levando as meninas e que eles podem estar usando a magia da flor para camuflar a magia que está na fronteira, que faz soar o alarme quando eles passam pela fronteira. Então a Adaira, ela estava negociando um acordo com o herdeiro do oeste, o Moray,
prezando pela paz entre os povos, e ele quer se encontrar com ela sozinha na fronteira, sem guardas, como uma forma de demonstrar confiança. Então ela propõe que o Jack se case com ela, já que aí eles serão um só e ele poderá acompanhar ela. E no dia da troca tudo corre bem e parece que existe essa possibilidade da paz, porém na noite seguinte o leste é invadido mais uma vez pelos Brecãs, mesmo que assim, é invadido por mais de 10 Brecãs, e a magia diz pro Thorin, que é o guarda, que são apenas 5, o que pra mim só corroborou a teoria de que eles estão mesmo usando a flor, só que ao invés de roubar, eles tocam fogo num sítio inteiro. Eles machucam o Thorin no bosque com uma arma encantada, eles conseguem fugir sem serem capturados, e uma das meninas desaparecidas desce a colina, aparentemente muito bem cuidada, apesar de ela não falar absolutamente nada sobre o tempo que ela passou desaparecida, onde ela estava, com quem, nada. A menina não fala, apesar de ela realmente estar bem, e o Jack compõe uma canção pro vento, e ele e a Daira sobem em um monte para cantar, o que acaba tendo várias represálias. Eles descobrem que as meninas realmente estão no oeste, e a Daira é quase levada pelo vento norte, que quando o Jack impede, causa uma tempestade horrível, onde inclusive o Barão, que é o pai dela, acaba perecendo. E por último, ele afirma que o Jack é metade Brecã, diz que a sua mãe sabe onde as meninas estão. Então, ao mesmo tempo, a Daira acaba negociando com a baronesa dos Brecã, que devolve as coisas que eles roubaram, diz que pode fornecer mais flores, sendo que o filho dela dizia que não existiam essas flores no oeste. Então, ele enganou a Daira. O Jack também é ferido pelo vento do norte, e ele fica pior pela canção, pela magia, sendo avisado que ele não deve invocar novamente os espíritos e ele não deve mais tocar. Só que quando ele se sente um pouco melhor, ele vai falar com a mãe dele, que conta como conheceu o pai dele, que por acaso descobriu uma forma de passar pela fronteira sem ser percebido. Que no caso, o rio que corta a floresta, que une as duas fronteiras, quando tem sangue na água, ele esconde a passagem das pessoas pelo rio, o que nos lembra o que os espíritos disseram lá no começo sobre cuidar com sangue na água. E foi assim que eles conviveram, e ela teve o Jack, ela teve a irmã dele, então eles tentaram fugir juntos várias vezes quando ela engravidou, só que o vento do norte sempre os impediu, então eles desistiram. E enquanto ele conversa com a mãe, a irmã, a Fraeda, vai brincar no rio, e um Brecã aparece para levar ela, só que não é um Brecã qualquer, é o Moray, o herdeiro com quem a Daira estava negociando. Por sorte, o Jack escuta o grito da irmã e ele consegue cantar uma canção para o espírito da Flor de Orena, que traz o Moray de volta pelo rio com a Fraé, porém ele se exaure ainda mais com a magia e ele desmaia do lado do Moray, enquanto a mãe dele vai buscar a Daira. Quando a Daira chega, eles usam uma adaga do Jack, que foi deixada pelo pai dele, inclusive, encantada com a verdade, então força a pessoa a falar a verdade enquanto o corte estiver aberto. E o Moray conta a história mais impossível para eles, que quando ele nasceu, ele tinha uma irmã gêmea que não chorava nem produzia som algum, e foi dito que eles deviam levar essa herdeira até a floresta, onde os espíritos iriam pegá-la e devolver aos Brecã a filha de verdade, como se tivesse feito uma troca e ela fosse um espírito e não uma pessoa, E o responsável por essa tarefa foi o Guardião do Bosque, que também é o pai do Jack. Porém, ele não pôde seguir as ordens que recebeu e deixar uma criança sozinha no meio da floresta, ainda mais quando ele colocou ela lá, ela finalmente chorou. Então ele permaneceu ali esperando que os espíritos buscassem ela, o que não aconteceu, e animais selvagens começaram a aparecer, então ele defendeu ela e ele foi ferido por lobos. Então ele pegou a menina e seguiu o rio, esperando que o rio levasse até a casa dele, porém o rio o levou até a casa da Mirim, que foi como ele e a mãe do Jack se conheceram. Ele continuou voltando diariamente para ver como ela estava, até que a esposa do Barão do Leste teve mais um bebê que não sobreviveu, e a Mirim entregou a Daira para eles, que nunca revelaram a verdade nem para a Daira nem para o povo do Leste. Só que essa revelação foi levada pelo vento a todos que viviam no leste, que instantaneamente julgaram a Daira,
jogaram a culpa dos sequestros nela. Então ela decidiu tornar o Thorin, que é primo dela, né, que é a Tamerlane também, o barão, e ela fez um acordo com a Baronesa do Oeste, que é também a mãe biológica dela. O Moray ficaria preso para ser julgado pelos crimes que ele cometeu contra o Leste, já que ela não sabia, ele estava agindo sozinho, e em troca eles devolveriam as meninas que ele vinha sequestrando, mantendo bem cuidadas, tudo para chamar a atenção do Barão do Leste e tentar forçar ele a contar a verdade para Daira, o que não aconteceu e ele pereceu, né? E a Daira permaneceria no Oeste pelo tempo em que o Moray ficasse no Leste. O Jack decide ir com ela, que não quer abandonar ela, porém, bardos e música são completamente proibidos no Oeste, então o livro acaba com a Daira partindo sozinha para essa terra inóspita e desconhecida. É isso, gente. Foi uma leitura bem diferente para mim, foi bem legal. A gente estava meio enjoada dos livros que a gente estava lendo e nada parecia muito interessante. Então, para nós foi uma experiência bem legal, é uma duologia. E eu até tenho outro da... Deixa eu ver. Eu acho que é da Rebecca Ross. Divinos Rivais, Promessas Cruéis, que é dela também, que foi uma leitura ótima. E agora a gente está lendo Fogo Eterno, que é a continuação. Espero que vocês gostem. Até mais!